Boa noite, pessoal. E alegria imensa poder estar aqui com vocês. Desculpe esse pequeno atraso. Está acontecendo uma blitz na entrada do Novo Mundo, né? Tomara que as coisas que sejam erradas sejam feitas, né? Aí, se Deus quiser, para que a nossa sociedade possa ficar mais tranquila. Geralmente é o contrário. Mas que bom que está tudo dando certo. E que a gente conseguiu chegar assim, ó, em cima da hora, mais uma música mais para harmonizar, acaba deixando o ambiente mais tranquilo, mais calmo. E deu tempo também da gente ir raciocinando qual seria o tema da palestra aqui, o que a gente poderia falar. E no carro eu vinha pensando e pensando e pensando. E sentei ali, fui fazer minha prece. E aí me veio um pensamento e uma música. E aí eu raciocinei o que a gente poderia comentar hoje, porque a gente está aproximando do domingo, do Dia das Mães. E vamos falar disso hoje. Mas antes, vamos fazer uma oração para que Deus, Jesus, possa nos abençoar, nos abrilhantar e nos deixar cada vez mais em paz e harmonia. Já estamos gravando? Ótimo. Então, boa noite para quem está aqui, boa noite para quem vai assistir a gente também nas redes sociais, no YouTube, né, e por aí vai. Fechemos então os nossos olhos, nos coloquemos nas melhores condições, situações possíveis do nosso pensamento. É normal que aqueles pensamentos de agonia, de aflição possam vir nos visitar, mas neste momento, tentemos nos conectar o máximo possível com Deus e com Jesus. Querido Mestre, nosso guia e modelo, a Ti entregamos neste momento os nossos corações, a fim de que possamos receber do mais alto as luzes necessárias para acalmar nossas dores, para consolar os nossos corações, para nos deixar em tranquilidade e paz, para reviver a esperança do nosso espírito e para que possamos estar calmos para receber a cura, o consolo e a harmonia necessária à medida do nosso merecimento. Aqui neste trabalho, que já se iniciou desde o nosso despertar na manhã desta quarta-feira, e vem se concretizar aqui através da música, das palestras, através do atendimento fraterno, do passe e do tratamento, que possamos sair daqui melhores do que aqui entramos, que a mensagem de Deus, que as palavras do Mestre estejam vivas em nosso coração, hoje e sempre, que assim seja. E aí eu vim pensando ali, raciocinando, agora que a gente já acalmou e acelerou, e me veio essa música na cabeça, porque veio o Dia das Mães. Aí eu pensei em Dia das Mães, pensei em família, pensei em pai e mãe, pensei em criação, e eu sou muito das coisas um pouco mais antigas, e aí eu queria fazer ela como se fosse um poema aqui com a gente, para que a gente começasse o tópico de hoje. Que até porque se a gente cantar, às vezes o YouTube derruba, né? Então, na forma de poema, às vezes é mais fácil. Mas dizia um velho ditado, desde o tempo do Agás, que um pai trata 10 filhos, mas 10 filhos não trata de um pai. E sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, um velho peão estradeiro com o seu filho foi morar. O rapaz era casado. A mulher deu de implicar: ou você manda o velho embora, se não quiser que eu vá. O rapaz, coração duro, com o seu pai foi falar: meu pai, eu vim te pedir, hoje aqui dessa casa o senhor tem que sair, mas leva esse couro de boi que eu acabei de curtir, que vai servir de coberta aonde o senhor dormiu. O pobre velho, calado, pegou o couro e saiu. O seu netinho de 8 anos, aquela cena assistiu. Correu atrás do avô, o seu paletó sacudiu. Pro vovozinho chorando, um pedaço daquele couro ele pediu. Quando ele chegou em casa, seu pai foi logo lhe perguntando: por que você quer esse couro que seu vovozinho ia levando? O filho, então, foi logo se explicando: meu pai, um dia eu vou me casar. O senhor vai ficar velho e comigo vem morar.
Pode ser que aconteça de nós dois não combinar, e essa metade do bolo eu vou dar para o senhor, né? Profundo essa reflexão. Profunda reflexão de uma música caipira sertaneja, se não me engano, pelo que eu conheço um pouco aí desses modões da vida, é de Ted Vieirinha, alguma coisa assim, os autores dessa canção. E eu me lembrei dela porque eu estava pensando que está chegando o Dia das Mães e muitas das vezes nós nos esquecemos de valorizar aqueles que dedicaram a sua vida para nos criar. E aqui eu não estou falando só de mãe, não estou falando só de pai, não estou falando de mãe ou pai biológico, estou falando de qualquer pessoa que figure nas nossas vidas, na figura de um patriarca ou na figura de uma matriarca. Porque essa música é interessante, porque ela traz um conceito difícil da gente engolir. Porque nós temos família, só que muitas das vezes ou a gente trata isso com excesso demais ou com falta demais. Ou eu me desligo totalmente da minha família para poder constituir a minha nova família, da minha vida, que vai se seguir. Afinal, esse é o fluxo natural da vida aqui na Terra. Nós nascemos, crescemos e partimos. E as pessoas que vieram antes, geralmente, ou na maioria das vezes, partem primeiro. É claro que existem outras combinações para que isso aconteça, mas em geral é assim que funciona. Ou às vezes eu acabo tratando isso tão em excesso que eu trago a família anterior com reflexo na família nova, e isso me traz uma certa dificuldade. Mas é tópico para várias palestras isso aqui. E o tema de hoje eu não queria tratar simplesmente de combinações de famílias, eu queria tratar do sentido de família em si e da importância daqueles que nos abrem caminho aqui na Terra e na nossa vida espiritual. Porque família, aqui na Terra, a gente culminou em um conceito. Família é aqueles que vivem dentro da nossa casa, né? Papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, cachorro, papagaio, periquito, os filhos, os netos. Quem vive dentro daquela casa é minha família. Essa é a minha família mais próxima. Mas aí tem os parentes também, né? Que é a parte mais difícil da família, que estão mais longe, né? E aí é aquele primo que às vezes não fala assim muito tempo, aquele tio, não sei o quê, e aí, principalmente quando partem os matriarcas da família, que aí viram uma brigaiada danada, né? Quem é de cada coisa é de quem, uma dificuldade danada. Ou a mamãe, quando o filho dela vai casar, e aí ela acha que a nora está roubando o príncipe dela, né? Ou o papai que acha que o príncipe, aliás, que a princesa dele merecia um príncipe muito melhor do que aquele que ela arrumou. Não é normal essas situações? A gente costuma ter posse das pessoas que a gente ama. Isso é normal. Afinal, aquilo que é nosso a gente quer é nosso. Porém, a gente acaba esquecendo que antes mesmo da nossa família ser formada aqui na Terra, já existia uma família formada no plano espiritual. Seja pelos laços de proximidade, talvez porque a gente já veio aqui outras vezes com essas mesmas pessoas. Uma vez era minha mãe, outras vezes era minha filha, outras vezes minha esposa, outra vez minha irmã, e a gente foi culminando aí nesse círculo de família e ficando afinizado e vindo vidas após vidas para que um ajudasse o outro. Essa é uma família mais fácil de conviver. Por que será que a nossa família não é fácil de conviver? Por que será que dentro de casa os irmãos acabam brigando demais, né? Principalmente quando é mais pequeno, que a gente tem ciúme um do outro. Por que será que às vezes os casais não se combinam? Por que será às vezes que o meu tio, minha tia, meu primo, minha prima não dá certo um com o outro? Por que será? Muitas vezes nós esquecemos que alguns laços de família também vão sendo construídos na necessidade e na cumplicidade do erro. Porque muitas das vezes a gente acumula aqui na Terra, nas nossas encarnações e nas nossas existências, algumas dívidas, principalmente para com o outro. Porque quando eu acumulo dívida para comigo mesmo, eu tenho que pagar ela sozinho. Mas quando eu acumulo um problema, um transtorno com o outro, provavelmente eu vou ter que pagar com aquele outro.
E aí, lá no plano espiritual, no momento da reencarnação, nós pedimos a Deus, pedimos aos Espíritos que nos ajudam, nossos mentores, para nos darem oportunidades de reencarnar. E vencer o ódio que nos aprisiona naquele ciclo vicioso de vingança, através de um seio facilitado da família. Porque o esquecimento do passado vai me garantir uma condição de voltar na Terra como criança para aprender tudo de novo, crescer e poder me recuperar. Então imagina que talvez um laço de família, de irmãos, o laço de sangue, de união, de ter crescido juntos, pode facilitar talvez um resgate de vida após vida. E aí, mas é normal ter uma rusguinha ou outra, porque a gente não tem uma dificuldadezinha ou outra que a gente traz, então é normal. Mas não tem aquela história assim, lá na rua, aliás, aqui dentro de casa eu sou o irmão mais velho e bato no meu irmão mais novo. Mas se lá na rua colocar a mão no meu irmão, ele vai ter que se ver comigo, não tem dessa? Às vezes eu falo mal, eu xingo, eu extravaso com a família, mas se um de fora fizer isso, opa, aí é me chamar para briga. A gente não tem dessa? A gente não tem isso? É verdade, porque os laços familiares nos unem como irmãos. Mas eu queria expandir isso, e além. Porque quando a gente olha essa ideia de eu estou dentro de uma família porque a gente se ama, e no passado a gente já teve muita afinidade, ou eu estou aqui, uns ajudando os outros a resgatarem os erros, fica uma condução muito genérica do conceito de família. É o mesmo que eu definir que família aqui na Terra seja de um jeito só. E aí eu chego, tem casa que tem vó, tem casa que tem avô, tem casa que não tem pai, tem casa que não tem mãe, tem casa que não tem filho. E mesmo assim não deixa de ser um lar e uma família. Mesmo assim não deixa de existir amor. Não é esse o conceito. Eu quero expandir até o conceito espiritual, para que a gente não possa ficar nesse conceito genérico de ou eu te amo ou nós temos prova para resgatar. Porque talvez essa seja um dos piores problemas de quando a gente começa a estudar o Espiritismo, que a gente quer generalizar o conceito da criação divina e a justiça de Deus, abrindo mão do que eu aprendo no Evangelho, que é difícil toda vez que a gente abre o Evangelho e lê, mesmo que for a mesma leitura, tem vários entendimentos, simplesmente para os conceitos materiais e morais da sociedade que a gente vive hoje, e aí a gente simplifica para tentar entender. Porque se não fosse preciso estar em família, nós, enquanto encarnados aqui na Terra, não nasceríamos num ser de família. Se não fosse preciso, se para poder reencarnar aqui e recuperar tudo que a gente fez, ou provar do nosso merecimento, a gente pudesse fazer sozinho, a gente nascia cada um dentro de uma caverna, viveria dentro daquela caverna a vida inteira, depois ir embora. Talvez seria mais fácil? Não sei. Já viu aquela história de que sozinho eu vou mais longe? Aliás, sozinho eu vou mais rápido, mas em conjunto eu vou mais longe? Porque às vezes eu vou correndo, parei porque eu cansei. E se eu tivesse alguém para revezar comigo ali na condução dessa caminhada, dessa jornada, para a gente poder alcançar uma distância maior, porque quando um cansa, o outro carrega. Os pensamentos do convívio da sociedade. Porém, a gente se esquece, aí eu chego no conceito geral de família, que nós somos filhos do mesmo pai. Vai estar errado, gente. Na minha certidão de nascimento, o nome é Sebastião, na sua é Eurípides. O que está acontecendo? Nós somos seres espirituais em evolução. Fomos criados pelo mesmo princípio criador que nós, convenhamos aqui na Terra, chamamos de Deus, que é a causa primária de todas as coisas, a força primitiva que criou tudo e todos. E Jesus nos disse, meu Pai, eu trabalho e meu Pai também trabalha, ou seja, que ainda continua nos guiando, nos protegendo, nos abençoando, criando e nos resgatando. E se nós somos todos filhos do mesmo Pai, que é um conceito que o Cristo nos trouxe para facilitar o entendimento que todos nós somos irmãos, porque na época do Cristo, o costume era o seguinte: você é de qual tribo? Você é descendente de qual povo? Porque o povo de Deus, que é a herança lá de Abraão na Bíblia, foi distribuído nas suas 12 descendências lá dos tetranetos, em 12 tribos de Israel, 12 tribos filhas de Jacó.
E aí, se você era de uma tribo, você tinha um costume, se você era de outro grupo, você tinha outro costume, e esses povos, alguns eram de amizade, outros não. Quem leu a Bíblia encontra isso lá, quem não leu pode pesquisar ou vai assistir uma série de Jesus aí que vai ter alguma explicação disso. E também a gente não pode se ater, porque o tempo é curto para pegar isso. Mas aí Jesus vem quebrar os paradigmas, nos colocando todos como irmãos. Se você é israelita, se você é ismaelita, se você é da tribo de Judá, se você é fariseu, se você é judeu, se você é espírita, se você é católico, apesar de que o espírita não se encaixa tanto nessa denominação de religiosidade, de religião, mas independente do que você acredita, independente dos seus costumes, todos nós somos irmãos. E por que é importante nos colocar todos como irmãos espirituais e não irmãos carnais? Porque o costume hoje, depois que a gente já tem tanto tempo depois disso, é que nós nos baseemos pelo costume social. Então aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um costume X, e lá nos Estados Unidos um costume Y. Quer dizer que eles estão certos e nós estamos errados? Muito provavelmente não, porque o costume é algo que vai se mudando ao longo do tempo. Por exemplo, nós estamos hoje num ano que é um ano eleitoral aqui no Brasil. Até um tempo atrás, mulheres não podiam votar. Hoje isso parece estranho. Por que a minha esposa e a minha filha, a minha mãe não pode decidir o destino do país em que elas vivem? Mas lá na época, se alguém falar assim, você fala, você está ficando doido? Isso é assim que é, sempre foi e vai continuar assim. Por que eu trago um gancho desse para uma palestra que eu queria falar de família? Porque nós estamos repetindo talvez alguns ciclos de costumes que a gente foi herdando do nosso pai, do nosso avô, do nosso tataravô, nessa correria do dia a dia, de busca por mais dinheiro, por mais conforto, por estar numa situação mais confortável e mais agradável, nos esquecendo que somos irmãos, porque está mais fácil eu pisar na cabeça do outro para mim poder ficar melhor, do que eu ir ajudar alguém que caiu a levantar. Isso quando a gente está falando dos irmãos. E quando a gente fala dentro de casa? A pandemia foi um mal necessário para a nossa evolução. Pode parecer estranho essa frase, mas se Deus é justo, se Deus é bom, é nosso Pai e nos ama, tudo que existe na nossa vida, tudo que a gente viveu, ou é para o nosso merecimento para a evolução, ou é para a nossa provação também para a evolução. E o que aconteceu com a pandemia? Nós nos fechamos dentro de casa, não tinha jeito de sair, se saísse não tinha nada para fazer, estava tudo fechado. Os mais novos não podiam visitar os mais velhos, então aquele vovozinho, aquela vovozinha às vezes que ficou fechada dentro de casa sozinha, que nunca tinha posto a mão num telefone digital, que é o caso da minha avó. Não, meu telefone bom é esse que liga. Aí deu a pandemia, não, eu quero um telefone que vê as pessoas. Então já moderniza um pouco mais, então já é um certo avanço, mas não foi isso o principal avanço da pandemia, porque ela nos trouxe bastante tecnologia, mas ela nos mostrou o valor da importância das pessoas que estão do nosso lado e que naquele momento não foi possível estarmos juntos. Nossos pais, nossas mães, nossos avós, nossos avós, nossos netos. E os de dentro de casa? Tinha muita gente que às vezes se deparou dentro de casa com a situação que era assim, ó, o marido e a esposa não conversavam, tinha décadas, porque um saía cedo demais para trabalhar, voltava, o outro já estava trabalhando, e os filhos estavam sendo criados às vezes pelas empregadas, pelas escolas, pelas babás, e aí todo mundo dentro de casa, a escola foi para dentro de casa, porque as aulas eram virtuais e a mãe e o pai tinham que ajudar, o trabalho foi para dentro de casa e nos mostrou a importância de um lar. Nos mostrou a importância das pessoas que nos são caras. Só que já tem quase 4 anos que nós vencemos a pandemia, ainda vivemos alguns reflexos de crises, de economia lá daquele período, ainda vivemos alguns temores de outras contaminações, algumas variantes, afinal o Covid ainda existe. Mas às vezes a gente começou a esquecer um pouco da importância daqueles que nos são tão caros. Porque a vida voltou ao normal, e a correria do dia a dia de buscar e buscar e buscar cada vez mais, que eu não estou falando que está errado, porque a gente tem que trabalhar, sobretudo enquanto ainda tem força, a gente precisa juntar dinheiro, porque a gente não sobrevive sem, não tem como, porque para comprar o pão, para comprar arroz, para comprar roupa, para comprar sabonete para tomar banho, é com dinheiro.
então eu preciso trabalhar. Só que não é porque eu estou vivendo nessa correria do dia a dia que eu preciso me esquecer daqueles que estão à minha volta. E aí eu volto lá na música do início, porque o que foi o problema? Gente, uma vez eu perguntei no centro, quando lá no passado eu fiz uma palestra assim, qual foi o problema? Alguém levantou e falou assim, a mulher do cara. Não é isso, gente. A música precisava de uma figura, sobretudo naquele tempo lá antigamente. O problema poderia ter sido o cara. E se fosse a mãe vindo morar, a sogra mudou para tua casa. A sogra chegou na sua casa e falou assim, ó, eu cheguei, bateu na porta, vou ficar até sem me enjoar. Aí o genro fala, mas a senhora não vai nem tomar café? Já vai? Brincadeiras à parte, a esposa, o esposo, alguém deles foi o problema. Só que, qual a situação que acontece? Geralmente, os nossos pais vão ficando mais velhinhos e começa a ficar um pouco difícil a questão da saúde. E aí o que é mais fácil fazer? Deixar que ele se vire ou ir lá e ajudar? Ajudar é difícil, ajudar é complicado. E isso nasce da nossa imprevidência de passar todo esse tempo na correria e esquecer que eu tenho que cuidar da minha saúde, então eu tenho que fazer uma atividade física, eu tenho que comer um pouquinho melhor, eu tenho que preparar uma certa reserva para quando eu estiver mais velhinho, para poder ficar mais tranquilo, para que eu, enquanto pessoa que vou envelhecer, possa continuar me cuidando. Ah, não foi possível, não teve como. Bora fazer um jeito, bora conversar com esses filhos e com essas filhas. Por quê? O Evangelho segundo o Espiritismo tem um tópico chamado piedade filial, aonde traz o mandamento que eu devo honrar o meu pai e a minha mãe. E quando Jesus explica que honrar o pai e a mãe, eu estou cumprindo um compromisso feito com o nosso Criador, que é nosso Pai, eu começo a entender um pouco a formatação da minha família, seja minha família biológica, de criação, seja do jeito que ela for, da importância das pessoas que vieram antes de mim, preparar o terreno para que a minha encarnação pudesse acontecer e para que ela pudesse ser meu resgate, minha prova, minha dificuldade, mas quando eu desencarnar, eu estar melhor. Quantas das vezes que a gente não fala assim, ó, ah, mas você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe. Realmente eu não conheço, não convivo com eles, mas será que eu conheço o filho deles? Será que eu conheço a filha deles? Será que talvez eu também não tenha um problema? Porque a gente vai lá para aquele conceito de indulgência para com todos, que é falado lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, de que eu preciso ter indulgência para com o outro, porque o outro erra, mas eu erro também. Então talvez seja difícil de aguentar os mais velhinhos, porque eles têm os costumes, né? Não é assim? Que a molecada mais nova fala, meu pai é ranzinza, não é assim que fala aqui no interior? A minha mãe tem umas manias, a minha sogra então. Mas e eu? Será que eu não tenho meus defeitos, as minhas manias? A minha sogra, por exemplo, tem mania de comida, por isso que eu engordei depois que eu casei. Lá de meia hora tem comida. É difícil conviver com isso, não sabe tanto. Mas brincadeiras à parte, o importante é entender que o convívio social, ele fica mais fácil quando eu começo a entender que todos nós somos irmãos, mas somos irmãos imperfeitos. E que não tem como eu esperar perfeição se eu também não sou perfeito. Mas que se a gente aprender a conviver cada um com a dificuldade do outro, vai se tornando mais fácil a convivência. Eu faço uma pergunta. Quantas vezes ao dia um filho lembra de uma mãe? E a gente fica com esse pensamento, cada um com a nossa mãezinha. Quantas vezes será do dia que a mãe lembra do filho dela? Nossa Senhora, porque eu só estou olhando para fora, vai chover, ou o tempo está esfriando, eu estou nem aí, eu falo, eu tenho que agilizar para chegar em casa, porque vai chover, eu não queria molhar na chuva. Eu tenho que correr porque vai esfriar, eu não trouxe blusa de frio e eu vou passar ali um aperto. Agora a mãe está lá assim, nossa, meu filho, será que ele está na rua? Será que ele vai molhar? Será que ele lembrou de levar um casaco, um agasalho para poder tapar ali para ele não ficar gripado? A mãe e o pai têm essas preocupações, porque faz parte da criação. E será que nós não podemos também nos criar uns aos outros?
não considerar que talvez na próxima vida, o bichinho que está do meu lado ali, que é difícil de conviver, que eu fico tratando como inimigo, pode no futuro talvez ser meu filho, ou meu pai, ou minha mãe, ou minha filha? E será que talvez se eu não começar agora, já se recuperar desses erros que nos entrelaçam como inimigos aqui, eu já não posso talvez facilitar a convivência? Lembrei agora de uma historinha que fala assim, acho que eu até já contei ela aqui, mas ela é muito boa de contar. A nora foi no cara que vendia veneno e falou assim, ó, eu queria um veneno da minha sogra, só que tinha que ser um veneno que matasse devagar, porque eu não quero ser presa, eu não quero que mostre que foi eu que matei, porque minha sogra veio morar comigo e ela põe defeito em tudo que eu faço. Se eu vou fazer arroz, o arroz não é do jeito que ela quer. Se eu vou fazer um bolo, o bolo dela é melhor. Se eu vou fazer tal coisa é melhor. Eu tenho que resolver isso, eu não aguento mais. E aquele cara conhecia as duas, ele sabia que a sogra dela era uma pessoa boa, e ele sabia que aquela menina também era uma pessoa boa, cidade pequena, um conhece o outro. Aí ele pegou, vendeu, um médico, falou para ela assim, ó, aplique uma gotinha todos os dias na refeição dela, e 30 dias, papo, sua situação vai estar resolvida. Começou com 10 dias ela pingando, percebeu que a velhinha não estava debilitando nada, mas ela continuou, vamos acreditar. E fazia comida, e aí ela passou a perceber, será que essa senhorinha está tomando o que eu estou dando? Porque às vezes eu entrego o prato de comida, mas não fico lá acompanhando ela comer, vai que ela está jogando fora. E aí a nora começou a aproximar mais da sogra, começou a almoçar e jantar junto, começou a acompanhar depois que ela já tinha jantado, na hora que ela ia tirar aquele cochilo, se ela ia acordar pior ou melhor, para poder perceber se está fazendo efeito. E aí ela começou a participar mais na vida da sogra dela, e percebeu que aquela sogra, como contava histórias, tinha sofrido muito na infância, com as dificuldades, das situações da vida. E então, quando estava esperando no 28º dia, ela percebeu um negócio, opa, eu comecei a gostar da minha sogra. Como é que eu faço? Eu estou dando veneno para ela morrer. Eu vou lá no cara e vou pedir um antídoto. Aí ela voltou e falou, pelo amor de Deus, já tem 28 dias que eu estou junto com a minha sogra, eu fico o dia inteiro do lado dela, que eu estava esperando ela capotar, e eu estava do lado para comemorar. Só que nesses 28 dias, eu fiquei tão amiga dela, mas tão amiga dela, que eu não quero mais que ela vá embora. O que eu faço? Me vende um antídoto. Ele fala, fica sossegada, eu te dei uma vitamina, capaz de viver mais 50 anos. Será que a dificuldade do outro não está dentro de mim? Será que a dificuldade em aceitar o outro não está dentro de mim? Mas Jefferson, o que isso tem a ver com o Dia das Mães? Nada e tudo ao mesmo tempo. Porque Jesus, o nosso guia e modelo, ele para estar aqui na terra encarnado, ou seja, em carne e osso, ele se preparou por muito tempo. Emmanuel, em A Caminho da Luz, nos narra a nossa trajetória enquanto seres reencarnantes aqui da terra. E ele diz que Jesus nos fez uma promessa que aqui estaria para nos mostrar o lugar. E ele então se prepara para a sua encarnação, envia tantos profetas, tantas pessoas antes para ir preparando o caminho, e a gente não vai escutando e vai continuando se degradando, se matando e se dificultando. Jesus nasceu de um casal, de uma mulher e um homem. Imagina o calvário de Maria. Imagina o sofrimento de Maria. Sabe por que José até viu o sofrimento acontecer, mas em espírito? Porque José, pelo que narra a Bíblia, faleceu um pouco antes de Jesus começar o seu ministério aqui na terra. Porque imagina José, já sabia que era pai do Messias, do nosso Cristo. Desencarna e chega lá de lá. Imagina José chegando no mundo espiritual, recebido com os louros e a glória de ter sofrido, porque imagina o que foi a infância de um menino que estava preparando-se para ser o Messias, mas Maria ficou. Pensa no amor de uma mãe vendo seu filho ser chicoteado, açoitado, condenado como um ladrão, como um herege, como alguém que merecia as piores coisas, sendo que ele merecia as melhores. Pensa o coração dessa mãezinha, ver o filho dela na cruz. Maria duvidou de Deus pelo menos um segundo? Pelo menos na Bíblia não tem nada a relatar. E talvez, se nos for permitido, quando nos desencarnar
depois de talvez 1 milhão de existências, para a gente merecer, quem sabe a gente não encontra com ela e troca uma ideia, saber como é que foi, porque talvez o relato que ela vai nos dar seja o relato mais lindo que a gente poderia ter aqui na terra, de resignação e resiliência, porque vendo o seu filho ser açoitado e condenado, ainda assim ela acreditava em Deus e na missão que aquilo ali aconteceria, que nos levaria hoje, talvez, a ter uma vida melhor. E o que a gente faz? Reclama, dificulta, procura dificuldades em algo talvez assim. Jefferson, mas você não sente a dor que eu sinto, você não vive a vida que eu vivo? Realmente, cada um está no seu próprio corpo, que foi desenhado e moldado para enfrentar a sua experiência aqui dessa encarnação. Depois de desencarnar daqui, se a gente quiser, a gente combina, faz uma reunião nós todos e a gente discute isso. Se talvez ser melhor nos levou a algo melhor ou não. Eu tenho certeza que se a gente pudesse seguir pelo menos a caridade que Jesus nos ensina, pelo menos os mandamentos de não matarás, não furtarás, não respeitarás a Deus, respeitarás o teu próximo, honrará teu pai e tua mãe, eu tenho certeza que o caminho que a gente vai se encontrar depois, nós vamos estar melhores. Posso fazer esse compromisso, eu tenho certeza que ele não vai ser um compromisso em vão. Só que o que é o problema? Para eu terminar, o pensamento imediatista nos faz enxergar apenas o hoje. Então enxerguemos que nem uma mãe, que quando vê o seu filhinho pequenininho, ela já fala, esse aí tem futuro, esse aí vai ser alguém na vida, e eu preciso dar de mim para que ele de fato seja, eu preciso me dedicar para que ele cresça bem e que alcance tudo que talvez eu não alcancei. Aquela mãe está vendo o futuro e nós estamos enxergando talvez só o presente. E para terminar, deixa eu fazer um convite. Dia 16 e 17 de maio acontece o Congelde. Quem não fez inscrição, estava um panfleto aqui. Eu não sei se vocês fizeram divulgação mais cedo ou não, mas é um evento que é feito pelo Centro Espírita Leão Denis, onde eu também faço palestra. É um evento que eu participo já tem alguns anos como voluntário e que tem palestrantes maravilhosos. E seria um fim de semana que a gente talvez estaria à toa, não tem nada para fazer. E o tema dessa vez sempre é um livro de Leão Denis, dessa vez é o Depois da Morte. E esse livro é um livro muito importante para mim, enquanto espírita, porque eu nasci no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, na cidade de Corumbá. Não nasci no centro, nasci no hospital, mas de família espírita, e meu avô era presidente desse centro por boa parte da minha vida. E Eurípides Barçanufo, se não me engano, nasceu em maio. Eu tenho que lembrar o dia, mas nasceu em maio. Mineirinho, 1º de maio de trabalho. 1º de maio, Mineirinho de Sacramento, e que se converteu ao Espiritismo depois de ganhar depois da morte do seu padrinho, leu a madrugada inteira, porque esse livro dá uma deslumbrada no que é a vida espiritual. Então, se a gente pensar, e aí eu trouxe o gancho disso aqui, falar do congresso, mas quem não puder ir, não tem problema, dá para assistir no YouTube, tem transmissão, né, dá para assistir de casa, porque além de ter palestrantes que eu amo demais da conta, que são pessoas que compartilharam comigo boa parte aí das comunicações espíritas dessa jornada, mas depois da morte é muito interessante, porque nós todos estamos vivendo o agora, com excesso do agora, o excesso do presente. Todo dia a gente deixa algo para amanhã, porque não deu tempo de fazer hoje, porque as 24 horas do dia não estão sendo suficientes. E se a gente fosse embora? Pensemos nos nossos papais e mamães que ainda estão aqui, porque os que já partiram, eles nos veem a todo momento, a gente pode se comunicar com eles toda hora. Mas os que estão aqui encarnados, a gente tem uma limitação. A minha mamãe e meu papai, por exemplo, estão em Caldas Novas, meu sogro e minha sogra em Corumbaíba, minha irmã lá também. Então é longe. É perto, mas é longe. Talvez uma ligação, e às vezes a gente não faz. Eu sou prova disso. Tem dia que passa batido, porque a correria do dia não permitiu. E se eu sair daqui do centro agora, e for meu último suspiro, a minha vida valeu a pena? O meu desencarne vai ser tranquilo? As pessoas que eu estou deixando para trás, eu tive tempo de dizer para elas o quanto elas são especiais para mim? Não precisa ser papai e mamãe, pode ser o marido, pode ser o filho, pode ser o vovô. E se às vezes não deu tempo,
Porque tem muito espírito nos ouvindo, tem muitos seres espirituais nos assistindo aqui, mais do que até encarnado. Se não deu tempo, mentaliza essas pessoas que você ama nesse momento, faz uma vibração de alegria por elas, envia essa alegria desse coração para que elas possam receber aonde elas estejam. Se os nossos já partiram, eles estão virados nossos anjos da guarda, façamos também essa vibração. Eu acho que tem panfletinho espalhado, se não tiver, depois vocês pegam aqui, ó. Mas tem panfletinho espalhado, tá? Mas é lá no Acrópole. É só fazer a inscrição depois. Tá bom. Vamos fazer a nossa oração para passar para o nosso trabalho de paz. Nessa mesma sintonia de vibração, de luz e energia, quero pedir ao nosso querido Mestre Jesus que nos abençoe cada dia mais, assim como Ele já tem feito. Mas muito além de pedir, eu quero agradecer. Agradecer pela oportunidade deste trabalho, agradecer por nossas vidas, agradecer por essa existência, agradecer pelos seres que nos são amados aqui nessa terra, sejam encarnados ou desencarnados, agradecer pelas condições de poder estar aqui, presencialmente ou ainda à distância, pela alegria da tecnologia. Agradecer também pelos obstáculos e desafios que a vida vai nos apresentando, porque afinal é com eles que vamos nos tornando mais fortes, que vamos nos resignando, que vamos nos melhorando e aperfeiçoando, lapidando esse nosso coração de pedra áspera, para que ele possa se tornar um diamante tão belo que brilhe e irradie a luz de Deus por toda a parte. Confiados na assistência de Deus, de Jesus, dos guias e mentores deste trabalho, receberemos através das mãos amigas dos espacistas a energia para revigorar o nosso espírito, a energia para revitalizar o nosso eu, e para quem vai passar por tratamento, que possa encontrar o consolo à medida do seu merecimento, mas sabemos que Deus é misericordioso e nos dá muito mais do que pedimos.